Vai lá no papai. Vai lá no papai. Isso. Puxa aqui, mamãe. Agora a mamãe volta. Beijo. Olá, meninos. Tudo bem? Tudo. Só vou organizar aqui o... Oi? Pode falar. Hoje eu vou falar a nota de vocês. Só vou organizar aqui para abrir. Aí eu falo a nota de vocês, tá? Teve nota baixa? Tá. Peraí, só um minutinho. Teve nota baixa? Aqui não. Peraí. Tá abrindo aqui. Ai, tia, toda vez vai falar nota, eu fico nervosa. Por quê? Eu fico nervosa. Vai ter que tirar nota baixa. Precisa não. Gente, tá carregando aqui. Que tá aqui no meu computador. Aí vocês sabem, né? Na verdade, assim... Tia, alguém fechou a prova? Não. Essa prova não tá como eu queria que fosse, não. Eu vou abrir de novo aqui. Pra mim ver. Teve pouquíssimos acertos, assim, sabe? Não, pouquíssimos não. Porque eu coloquei... Aguenta firme aí. Vou abrir no computador aqui que é melhor, tá? Já falo pra vocês. Vou só abrir a planilha no computador, tá bom? Assim, fechar a prova. Fechar não. Não fechou não, mas também não tá ruim, não tá baixa não, tá? Vou abrir a planilha aqui. Enquanto isso, pega um livro de ciências, o 4. Vão dando uma olhadinha aí no primeiro capítulo, nas páginas de abertura, por favor, tá? Ô tia, mas as notas tá boa? Assim, não fechou, mas tá boa, pelo menos? Suspense. É. Tá na média. Tá? Hã? Estão na média. Ah, tá. Mais na média, pra falar a verdade. Tô abrindo aqui a planilha. Computador, que aí dá certinho. Ô tia, até o final Oi. do ano vai dar pra gente terminar esses livros tudo? Dá. Eu trabalho um capítulo em uma aula para quase. Nós temos até dia 16. Tem 3 semanas pela frente. Por isso que eu não tô passando 17, tarefa. tia. Vocês perceberam? Oi? Eu Ele já tá tô... de 17, né, não, tia? Não, porque dia 17 é simulado, então não tem aula. Tá? Ah, tá. Nossa, dia 16 ainda. Hã? Dia 16 ainda, tia, quase perto do Natal. É, mas vocês estão com sorte, ué. As escolas estão tudo até dia... Como que fala? Até dia 18? Tá, não, tinha o militar mesmo, é tipo, ele entrou de férias, aí só... Não, mas estuda só o quem- militar. O restante do estado eu dou aula no estado, Vitor. Até dia 18. Até dia 18 a gente tá com o cronograma dos meninos, sabe? Mas até dia 18 pro dia 16 não faz muita diferença, não? 2 dias? Não, porque o simulado de vocês foi adiantado pro dia 17.
E o militar fechou porque ele fez... Já foi adiantando prova, não podia dar prova, ele já foi dando para os meninos, entendeu? Essa foi a E ano que questão. vem eu vou pra lá, tia. Sério? Fui sorteado. Foi? Sério. Ah, não, que Foi. pena. Não Gost- tem pena não, tia. Fica feliz por mim. Eu fico assim, as mudanças são boas, né? Ó, não tem como eu ver vocês enquanto eu falo a nota, tá? Gabriel Souza tá na aula? Não, né? Yasmin tá na aula? Não. Yasmin está na aula? Sim. Yasmin tá. 60, Yasmin. Tá? João. 60 também. Tô. 60. E qual que era a média? Qual que A era média? A total da prova? 100 pontos. É, qual que era a média? 100 pontos. Não, mas qual que era a média que tem que tirar pra... Pra não ficar com nota vermelha? É isso? 60. Aham. 60. É, pra não ficar com nota vermelha. Tá? Tá, vou tentar tirar 100 no simulado. Então. Ah, então tá bom. É, tem essa vantagem. Ana Clara, tá na aula que eu vi, né? Posso falar a sua nota? Ana Clara tá com 80. Júlio, 80. Heloísa? Heloísa? Tô presente, tia. 60. Kathleen, 60. Rodrigo, 80. Gabriel Avila está na aula hoje? Tá. 60. E o Vitor Gabriel, 60, Oi. tá? 60. Tá. Então tá aí. Então, assim, igual eu falei pra vocês, ninguém com nota vermelha, mas tá na média. Tá bom? Tia, pode falar a minha? Eu cheguei agora. Não tô ouvindo. Gabriel Souza. Tá muito baixo. Não Gabriel compreendi. Souza, tia. Quer saber a nota dele. Ah, o Souza que chegou. É. Eu gosto de fazer suspense com essas notas, porque aí vocês assistem a aula, viu? Ó. Souza, 80. Tá bom. Tá vendo? Se eu não faço suspense, vocês iam faltar aula. Pessoal que tá na média, tem um simulado ainda, tá? De 17. Então, assim, não é o fim, não. Tem simulado, dá pra fechar o simulado, tirar a nota ótima e continuar com a nota azul e boa, tá? Nossa, tia, faz tanto tempo que eu não faço simulado. Mas vai dar certo, pode ficar tranquilo. Não, a última vez eu acho que eu fechei simulado, eu tava no 3º ano. Foi? Mas as suas notas Foi. são todas boas. Essa Tá bom, mesmo. mas tô falando acertar mesmo. Ah, sim. Mas o que acontece que você não fecha mais um simulado? Ah, não sei. O que sucede? Não sei. Tomara que nesse agora eu feche de novo. Vai dar certo. Vamos lá? Livro 4, tá? Então, o que nós vamos fazer? Pra gente ganhar mais tempo, a tia não vai trabalhar com tarefa agora, tá bom? Que eu acho que é mais importante trabalhar com vocês o conteúdo em si. Depois a gente seleciona algumas tarefinhas para vocês fazerem. Esse livro de ciências, esse livro 4 de ciências é um assunto muito assim, conhecido que ele vai tratar, tá? Inclusive já não assim, cada série faz uma abordagem diferenciada, mas até em outras turmas já tratamos desse mesmo assunto. E tenho certeza que vocês também já estudou. Então, assim, eu vou abordar... Ai, gente, minha câmera tá desativada, desculpem. Agora que eu percebi. Pronto. Então, assim, eu vou abordar com vocês mais o conteúdo. Vou selecionar as atividades para depois, tá?
Então, vamos lá. Até porque a gente não precisa fazer todas as atividades do livro. A gente precisa mesmo entender o conteúdo que está ensinando aquele livro, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Livro 4. São capítulos pequenos. Nós vamos falar no livro 1 do ar atmosférico, tá? Depois a gente vai falar no capítulo 2. Espera aí que eu esqueci o título agora. Deixa eu ver. É tanta coisa na cabeça, tanto conteúdo. Tem hora que a gente parece uns robozinhos, sabe? Professor, quando dá movimentação da superfície terrestre. Acaba que a gente vira um robozinho. É tanta disciplina que a gente trabalha. Então, olha só. Fenômenos naturais também pode alterar a qualidade do ar que respiramos? O que vocês acham? Sim ou não? Não vou nem pedir explicação, só participação mesmo. Sim ou não? Sim. Ótimo. Então a maioria concorda que sim, né? Comecei com uma imagem até muito bonita, tá vendo? É uma erupção do vulcão Taal na província de Batangas, em Filipinas, tá? Essa erupção desse vulcão aconteceu em janeiro desse ano. Olha pra vocês verem. Tá vendo? Misericórdia. Não queria estar perto disso aí, não. Oi? Você sabe quando que esse livro foi feito? Quando que esse livro foi feito? Ano passado. Porque tinha uma página lá no livro de português, eu não sei se os meninos viram, tava escrito lá negócio de coronavírus. Sério? Aham. Mas vocês sabem que o coronavírus ele não é um assunto atual, né? Os primeiros livros, eu não sei, verifiquem no livro de vocês a edição do livro. Na página inicial pode ser que tenha edição, ou mesmo na capa. Na minha capa não tem. Mas eu acho que os primeiros livros, o caderno 1 e 2, deve ter sido elaborado acho final do ano passado. Aí eu acho que o 3 e o 4 ainda esse ano. Entendeu? Mas não tenho certeza. Esse livro ele é novo. Por isso que os assuntos são bem recentes. Vocês já repararam que as imagens é tipo do ano passado, desse ano, né? Então vamos lá. O ar atmosférico. A gente sabe que o planeta ele é formado por 4 grandes componentes. Dentro desses grandes componentes se encontra a atmosfera, que se refere a todos os gases que estão presentes no planeta Terra. A hidrosfera, que corresponde a toda a água que existe na Terra. Litosfera é a parte que forma as rochas, a crosta terrestre, né? E a biosfera são todos os seres vivos que habitam o planeta. Então, litosfera é rocha, crosta, solo, tá? E aí a gente tem, né, que a maioria dos seres vivos depende do ar para sobreviver. Na verdade, não só a maioria, mas praticamente todos eles precisam. Porque todos nós precisamos do oxigênio para sobrevivermos, com exceção de fungos e algumas bactérias, né? Então, o livro ele vai tratar um pouquinho disso, vai falar do efeito estufa, vai falar do aquecimento global, camada de ozônio, tá bom? Eu acho um assunto bem interessante. Esse assunto também é muito estudado em biologia, lá no ensino médio. Então, vamos lá? A maioria dos seres vivos, então, vai depender do ar atmosférico para sobreviver, porque esta mistura de gases que formam o ar tem a composição do gás oxigênio, como eu falei, no processo de respiração aeróbia. 7º ano, respiração aeróbia. O que é? O livro tem uma cola. Quem for esperto, leia a cola. Deixa eu ver aqui. Respiração depende de gás oxigênio. Respiração que depende do gás oxigênio. Chama-se aeróbia, tá? Marca isso aí. Isso é bom para fazer uma perguntinha. Então, nos últimos anos, né, toda a comunidade científica divulga os diversos estudos também, eles vêm fazendo sobre as alterações no clima no planeta Terra, de modo assim geral.
Então, eles têm feito essas relações, né, de todas as modificações que têm sido feitas na atmosfera ao longo dos anos. E eles chegaram à conclusão que essas ações elas têm uma origem antrópicas. Sabem o que significa origem? Ações antrópicas? Relacionada à ação humana. Isso. É tudo aquilo que o homem faz para alterar o meio em que ele vive, tá? Então é isso. Então, ó, o próprio livro fala que a gente vai estudar alguns fenômenos atmosféricos relacionados à vida no planeta Terra, tá? Também a interferência humana, né, nesses fenômenos que acontecem. Então, primeira coisa, começa com uma revisão sobre a atmosfera, tá? Então, ó, a atmosfera, vocês devem lembrar disso aqui, né? Vocês estudaram isso aqui lá no 5º ano também. Quem lembra? Não lembra? Você lembra, Ana Clara? Dá um joinha aí, você lembra? Eu te ensinei. Eu não estudei, gente. Eu passei essa matéria para Ana Clara, para Heloísa, para o Vitor Gabriel, eu ensinei também. Vocês lembram disso, Heloísa, Vitor? Até que eu lembro. Lembro, mas tipo, ao mesmo tempo- tem que rever pra entender melhor. Tá. Sim. Então, Ana Clara, Heloísa, Vitor, todos já foram meus alunos, estudou isso comigo. Vamos lá, então? Então, a atmosfera ela é a camada gasosa que envolve todo o planeta, desde a superfície, né? E tem uma cerca, gente, de 10 mil quilômetros de altitude, tá? Essa parte da atmosfera se divide em 5 camadas. Então, vamos lá? Alguém, lê para mim aí, troposfera. Começa com o Vitor. Vitor, faz a leitura para nós. Posso ler? Peraí. O Troposfera, Vitor a lê, camada mais é o próxima próximo. da superfície terrestre. Pode Posso continuar, Vitor. Desculpa, pode continuar. Tá bom. Não tem nada não. A camada mais próxima da superfície terrestre e se estende entre 10 quilômetros nos polos, em 20 quilômetros no Equador, de altitude. Todos os fenômenos meteorológicos, como tempestades e furacões, ocorrem nessa camada. Também é nela que habita e ocorrem os voos comerciais. Isso, então é na troposfera, que é a camada mais próxima da superfície terrestre, onde passam os voos comerciais, a linha do Equador, tá? Rodrigo, próximo. Estratosfera. Estratosfera. Localizada acima da troposfera e atinge até 50 km de altitude. É nela que se encontra a camada de ozônio, fundamental para proteger os seres vivos da radiação solar nociva. João, mesosfera. Está entre 50 e 80 quilômetros em relação ao solo e pode atingir temperaturas de cerca de 90 graus negativos. É na mesosfera que os meteoros entram em combustão quando adentram a atmosfera terrestre, formando o que conhecemos como estrelas cadentes. Isso. Termosfera, deixa eu ver quem é o próximo, de acordo com a minha listinha aqui. Heloísa. Termosfera. Encontra-se em 80 e 700 km da superfície terrestre. O ar é muito rarefeito e a temperatura é bastante elevada. Ué, Ok. você mudou? Mudei sem querer, gente. Fui responder o Júlio, o negócio saiu do lugar. Vou voltar, tá? Tá. O Júlio tá me falando que o microfone dele tá estragado. Termosfera, Heloísa, né? Agora, Gabriel Souza. Exosfera. Gabriel Souza. Tia, a Heloísa não terminou de ler, não? Terminou? Terminou não, né, Heloísa? Não. Desculpa, Heloísa. Continua do início. Vai novamente do início.
Tá. Achei que ela tinha terminado. Encontra-se em 80 e 700 km na superfície terrestre. O ar é muito rarefeito e a temperatura é bastante elevada, chegando a 2.000 graus. Nessa camada ocorre a aurora boreal e se encontram satélites e a Estação Espacial Internacional. Isso. Vocês sabem o que é a aurora boreal? Tia, eu acho que eu já vi. Só que eu Eu não já sei falo explicar desse nome, direito, tia. sabe? O lugar mais comum de se ver a aurora boreal é no Alasca. Eu já ouvi falar desse nome. Ela é um efeito de luzes, é uma combinação de gases. Fica no céu, não é? Ô, tio, Isso. eu sei que é um negócio verde, eu não sei pra que serve. Não é um Eu acho muito fenômeno. bonito. Ela não tem uma função, é um fenômeno. Acontece uma vez a não sei quantos anos, por exemplo. É uma junção de gases nobres na atmosfera, como o gás hélio e alguns outros. Aí fica aquela luminosidade, aquele aspecto de azul, vermelho, rosa, tudo junto. É a coisa mais linda que se tem, assim. É assim, bem bonito de se ver, sabe? Onde que é esse Alasca, tia? Alasca, gente, fica pra lá da América do Norte. Tem que olhar no mapa mundi a localização certa. Mas ela é bem extremo norte dos Estados Unidos. Tá? Lá tem muito gelo, não é? Muito. É gelo o ano todo. Né? Lá ninguém sente calor, né? Não é impossível. É o gelo o ano inteiro. Exosfera. Gabriel Souza, tá ouvindo? É sua vez. Gabriel Souza, tá assistindo a aula? Gabriel, preciso da sua resposta, senão você vai com falta. Porque eu não sei se você tá assistindo a aula, a câmera tá desligada, você não me responde? Ana Clara, sua vez então, já que o Gabriel Souza não responde. Exosfera. A camada mais distante da superfície terrestre, que corresponde à transição entre a Terra e o espaço, localizadas entre 710 10.000 quilômetros. 10.000 quilômetros de altitude, aproximadamente. Isso mesmo. Então tá aí, né, todas as camadas que a gente tem da nossa atmosfera. Deem uma olhadinha aqui nesse desenho, ó. Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera, tá? Então, ó, o ar atmosfera... Oi, pode falar. Os aviões, eles ficam em qual camada? Troposfera. Troposfera? Isso. Ficou aqui, ó. Tá vendo? Troposfera. Tá? Eles Então, não chegam... muito alto, a gente pensa que é muito alto, nem é tanto. Não é não. O ar atmosférico, composição. A atmosfera ela é composta de uma mistura de diferentes gases e vapor de água, que é o chamado ar atmosférico, né? Então, se a gente excluir a porção de vapor de água, a composição do ar ela é bem definida. Aqui tem um gráfico que vai representar essa quantidade em porcentagem dos gases que compõem o ar, tá? Seco, sem a água, isento da presença de água, tá? Então, deem uma olhada. É 78% nitrogênio, muito importante para as plantas, tá bom? 21% que é o que nós mais precisamos, que é o oxigênio. 1% é o argônio, dióxido de carbono, que é o CO2, e outros gases que se tem, tá? Então, gente, os principais gases são aqueles que compõem a atmosfera, é o nitrogênio e o oxigênio, que são os fundamentais para a vida na Terra, tá bom?
Então, o nitrogênio, por exemplo, ele é fixado em alguns micro-organismos presentes no solo, que é o que vai enriquecer o solo de matéria orgânica. Ele vai permitir com que as plantas, né, utilizem ele para crescer. Então, ele está presente em diversos compostos orgânicos, como proteína, DNA, tá? Ele também é muito utilizado em indústrias, na fabricação de fertilizantes agrícolas também. Quando a gente fala de composto orgânico, a gente está falando formado aqueles compostos que a maioria deles é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Tudo aquilo que é proveniente da própria natureza. O gás oxigênio, ele vai compor 21% do volume do ar seco que se tem na Terra. Ele é o gás fundamental para a nossa sobrevivência, porque ele faz parte do processo de respiração de todos os seres vivos, da maioria dos seres vivos. Então, ele vai atuar em processo de combustão também, tá? E o restante de 1% é os outros gases, tá? Que estão presentes na natureza. Quando eu falo para vocês, lá em cima eu falei para vocês da aurora boreal, é a combinação de gases como hélio e neônio, que dá aquele efeito. Depois vocês procuram na internet para vocês verem, tá bom? E aí tem algumas alterações que compõem o ar atmosférico. A gente vai entender por que elas têm ocorrido e quais são as suas principais causas. Aí a gente vai ver aqui, ó, que como o ar atmosférico ele tem tem boa quantidade de água e de gases, né? E a gente vai ver agora a quantidade de cada um e quais são essas alterações que têm ocorrido. A água, por exemplo, o vapor de água que é presente no ar depende do quê? Da temperatura e da disponibilidade de água que tem na superfície terrestre. Então, a água ela vai alcançar a atmosfera por meio do processo de evaporação dos corpos d'água, que seriam os corpos d'água? Os rios, os oceanos, tá? A transpiração dos seres vivos também, especialmente de animais e plantas. E é dessa forma, gente, quanto maior a temperatura de um determinado ambiente, mais intensos serão os processos de evaporação e transpiração que acontecem nesse local. Então, mais vapor de água é encontrado na atmosfera. As regiões tropicais, a composição da atmosférica pode apresentar, gente, 3% de vapor d'água, enquanto que regiões mais frias, esse valor não passa de 1%, tá? Então, esses fatores, né, com a presença ou não de vegetação, também vai acontecer a impermeabilização do solo, que quer dizer uma canalização do que vai afetar, né, a quantidade de água presente no ar atmosférico. Isso, gente, está tratando da parte, só posso falar para silencioso aqui, daquela parte que acontece a canalização, a gente está falando do curso de água que consiste na impermeabilidade, tá? Nas margens dos rios, ou até mesmo a cobertura completa, tá? Aqui tem um exemplo, né, desse armazenamento de água na atmosfera e de onde vem. Tá vendo aqui as nascentes dos rios? Aqui esses rios vão se desaguar no oceano e são eles que vão fazer o processo de respiração e transpiração. São eles que vão fazer o processo de evaporação, enquanto que os vegetais, as plantas, vão fazer o processo de respiração e transpiração, tá? Aí sim, aqui ó, as nuvens têm o processo de precipitação e aí deságua na terra novamente em forma de chuva, tá? Vocês estão entendendo? Perguntas? Sim. Eu vou mais um pouquinho que o tempo me permite, tá? O gás ozônio é um gás que está presente em pequena quantidade na atmosfera. Então, apenas 10% desse gás é que se encontra na troposfera e o restante presente na atmosfera está entre 25 e 35 quilômetros de altitude. E é nessa região, gente, em que está a camada de ozônio. O que ele faz? Ele é o que
responsável por absorver todos os raios ultravioletas que vêm do Sol, tá? São os raios que são nocivos aos seres vivos, então ele serve como um protetor solar, tá bom? Então, em quantidades muito elevadas na troposfera, o ozônio ele pode causar diversos impactos negativos, então tem que ser tudo muito equilibrado. Então, sobre a qualidade do ar, as mudanças climáticas, tá bom? Então, por ser muito tóxico, esse gás ele pode ainda provocar danos às plantas, tanto prejuízos na agricultura, como também em áreas protegidas por leis ambientais, como os parques. Então, o gás ozônio na troposfera, ele ocorre a partir da substância que é emitida em processo de combustão, tá? Principalmente em indústrias e veículos. Vocês entenderam a diferença da camada de ozônio e do gás ozônio? O gás ozônio em si, se ele estiver concentrado muito forte na atmosfera, ele vai ser prejudicial à saúde dos seres vivos. A camada de ozônio é a camada que serve como protetor solar para proteger, né, todos os seres vivos dos raios ultravioletas provenientes do Sol, tá bom? Entenderam a diferença? Sim. E aí a gente vai ficar com o gás carbônico, aí eu encerro por hoje, que é o dióxido de carbono, que é o CO2, que é chamado de gás carbônico também. Ele vem dos processos naturais que ocorrem no planeta. Então, ele acontece onde? Através da respiração, decomposição de seres vivos, nos vulcões em erupção. Então, tem diversas atividades humanas, como, por exemplo, as queimas de vegetação, que causam esses resíduos sólidos, como resíduos sólidos que vai causar o aumento desse gás, como, por exemplo, o desmatamento, a urbanização, queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural ou carvão mineral. Todas essas atividades vão aumentar a quantidade de gás carbônico no ar, tá? Isso, se ele também tiver em excesso, né, ele vai agravar um fenômeno natural, que é o que a gente chama de efeito estufa, tá bom? E aí, por outro lado, também as plantas, elas precisam desse gás para a realização da fotossíntese. E é nesse processo que ele é consumido para a produção de glicose nas plantas, tá? Ok. E é nesse processo que ele teve que elas fazem a fotossíntese, tá bom? Então, elas consomem o gás carbônico para produzir glicose, que funciona como fonte de energia para elas, tá bom? Então, aqui, ó, pra gente concluir, não quer ir? Aqui, olha, gás carbônico, olha como que ele é obtido, tá vendo? Erupções vulcânicas, queimadas, combustíveis fósseis provenientes de indústrias, petróleo, carvão. E aí, gente, ele é importantíssimo para a respiração celular das plantas, que vão absorver, então, os seres vivos, né, os animais, eles vão liberar CO2, as plantas vão respirar esse CO2, liberam o oxigênio, vão respirar, vão passar para o processo de fotossíntese. Esse processo de fotossíntese é o que produz glicose para elas sobreviverem, tá? Como fonte de energia, na verdade. Aí vocês deem uma olhadinha, é só um fluxograma. Poluição, eu vou deixar para nossa próxima aula, tá? Até porque esse assunto de poluição nem é desconhecido por nós, né? Vocês têm alguma pergunta? Dúvida? Não. Não. Tranquilo, né? Então, nós vamos fazer assim. Cuidado, né? Não. Ah, então tá bom. Então, a gente continua semana que vem, tá, meninos? Acho. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã, tá bom? Tá. Com Deus também. Tchau, tchau. Não vai ter tarefa, não, tia? Não, não vou. Vou estudar o conteúdo Tchau, de vocês fica também. primeiro. No final, eu seleciono, tá? Tá. Tá. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Ai, tchau.